fundador do movimento do conceito de democracia militar, fundador e atual coordenador de movimento policiais antifascismo. Orlando Zacconi também é doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, aqui da minha Niterói, e membro da LEAP, é assim? Sim, sim. Law Enforcement Against Prohibition, organização internacional que reúne policiais, promotores e juízes na busca de alternativas à guerra às drogas. Entre diversos temas, o autor dos livros Acionistas do Nada, 2007, e Indignos de Vida. Falou também sobre a militarização da segurança pública, luta antifascista e democracia militar. Mas, primeiro, agradecer muito, né, ao Silas, né, e ao Carlos Eduardo, que foram as pessoas que fizeram contato comigo para estar aqui hoje. Bom, lamentar, né, a ausência da querida doutora Andréa Pachá, né, que é uma grande referência, né, e como uma operadora do sistema jurídico, né, ela se encaixa num campo do qual eu compartilho, que é a crítica ao direito, isso é importante dizer também, né? Porque nós temos operadores do direito que são críticos do direito, né? Isso a gente vai ter que entender, talvez, no divã, mas é importante dizer que é desse campo que eu vou falar, né? Da crítica do direito. E, bom, fico feliz. Deixa eu só te fazer uma apresentaçãozinha. Ótimo, melhor ainda. Que bom. Uma pequena apresentação dessa figura ilustre. Eu estou tendo a honra de conhecer hoje, mas, quer dizer, a gente já conversou um pouquinho. Então, me desculpe também pela Andréa Pachá, uma querida amiga, né? Andréa eu conheço de alguma longa data também. Ela fez a apresentação, o prefácio de um livro meu, e ela está tendo, ela é juiz e me parece que a gente conversou pouquíssimo, mas ela está ainda desembargadora hoje, né? Então, obviamente, ela não poderia estar aqui com a gente. Orlando Zacconi, como a garotada diz, eu dei uma stalkeada em você. Né? Que perigo. Fiz uma pesquisa. Um perigo, rapaz. Mas só aparece coisa boa sobre você. Só aparece coisa boa. São seus olhos, hein? Não, imagina, olha só. Fundador do movimento do conceito de democracia militar, fundador e atual coordenador de movimento policiais antifascismo. Orlando Zacconi também é doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, aqui da minha Niterói, e membro da LEAP, é assim? Sim, sim. Law Enforcement Against Prohibition, organização internacional que reúne policiais, promotores e juízes na busca de alternativas à guerra às drogas. Entre diversos temas, o autor dos livros Acionistas do Nada, 2007, e Indignos de Vida. Falou também sobre a militarização da segurança pública, luta antifascista e democracia militar. Ele é um adepto da desmilitarização, né? Como se escreve aqui, para cortar o cordão umbilical que existe entre as duas. E aí, uma outra referência que eu peguei dele, essa foi incrível. Assim a gente se apaixona pelo sujeito antes de conhecer, né? Pedir licença à esposa dele lá. Um policial civil Hare Krishna, skatista, socialista, defensor dos direitos humanos e favorável à legalização das drogas. Eu queria que você me explicasse isso, né? Que você conversasse com isso. Eu pensei numa coisa, assim, numa frase que me veio à cabeça enquanto eu estava lendo, né, algumas coisas suas. Quer dizer, você começa uma citação da sua tese de doutorado. Eu não li toda a tese, mas ela está disponível em PDF, né? Eu recomendo, pelo que eu comecei a ler, achei muito interessante, porque ele começa por dois autores que eu gosto muito, que são Aristóteles e o Agamben. E ele começa citando o Aristóteles assim: oi, philoi, odes,
philos. Aquele que tem muitos amigos não tem nenhum. E eu queria que ele falasse um pouco disso. Pensando, me veio uma frase, uma expressão que é o seguinte: a razão cínica antiga dizia: eles não sabem o que estão fazendo, mas mesmo assim continuam fazendo. E que a razão cínica moderna teria subvertido um pouco isso. Eles sabem muito bem o que estão fazendo, mas mesmo assim continuam fazendo. Então, se você pudesse falar um pouco para a gente sobre isso e sobre aquilo que, né, a tua bagagem enorme traz para a gente, na minha ética anicômica aqui, eu li: tudo que se faz por ignorância é não voluntário, e só o que produz dor e arrependimento é involuntário. E aí tem uma relação, né, que se pode pensar sobre aquele que age por ignorância parece diferir daquele que age na ignorância. Com a palavra, Orlando Zacconi. Bom, obrigado, Carlos. Você esqueceu a coisa mais importante do meu currículo. Eu sou torcedor do Fluminense Futebol Clube. Que estamos passando por uma fase difícil, mas isso é importante no currículo. Pior do que o Vasco, camarada. Não pior do que o Vasco. Aí também a gente está mudando de divisão. Nós estamos falando da primeira divisão. É outra divisão. Outro departamento. Mas então, cara. Bom, primeiro, eu sou delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro há 20 anos. Né? E tive, assim, a graça... Vou usar esse termo, né? Tá? É um termo religioso, né? Mas tive a graça, né, de ter a oportunidade de frequentar um mestrado em Ciências Penais na Universidade Cândido Mendes, que era coordenado por dois grandes criminólogos aqui do brasileiros, né? O professor Nilo Batista, que foi governador aqui do estado, né? Foi vice do Brizola, e a sua esposa Vera Malaguti Batista. Né? Então, foi a partir desse mestrado em Ciências Penais que eu consegui aportar, né, um conhecimento crítico acerca das funções realizadas pela polícia e pelo sistema de justiça criminal, digamos assim. Então, esses livros que você citou, tanto Os Acionistas do Nada, Quem são os Traficantes de Drogas, como Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro, são fruto, né, dessa percepção crítica da operação desse sistema. E aí é interessante, porque nós estamos falando de civilização, né? Direito, né? Forma jurídica, isso é tudo civilização. E quando eu fui convidado por vocês a falar, né, sobre segregações, corpos e invasões bárbaras, eu pensei de cara que seria muito mais interessante, né? Eu vou usar aí uma estratégia do Jacques Derrida, né, que ele começa as suas palestras, né, fazendo uma observação sobre o título da palestra, né? E o título da palestra aqui me chama para segregações, corpos e invasões civilizatórias. Né? E por que invasões civilizatórias? Porque essa oposição entre barbárie e civilização, após a Primeira Guerra Mundial, ela passou a ser muito questionada por grandes pensadores, que eu acredito que seja do campo de vocês, claro, porque dialogaram com Freud, não, Walter Benjamin, né, por exemplo, né, crítica da violência, crítica do direito, um artigo importantíssimo de ser lido, o próprio diálogo do Freud com Einstein, né, o porquê da guerra. Né? Ali os caras começaram a pensar, vem cá, a civilização ela produz violências que deixam a barbárie envergonhada, digamos assim. É de envergonhar a barbárie. Né? Talvez uma bomba de Hiroshima, né? Os campos de concentração, né? Hannah Arendt é outra autora também, que ficou ali querendo entender o que estava acontecendo. Então, a minha proposta é que a gente pense, né, as segregações, corpos e invasões civilizatórias, porque isso também foi o objeto da minha pesquisa do doutorado. Né? Está aqui, está publicado, Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim que eu comecei, né, a atuar como delegado, eu pude observar que dentro dessa violência que permeia as atividades policiais no Brasil, nós sabemos que nós temos a polícia que mais mata, as polícias, né, tanto a militar como a civil, que mais matam no mundo. Dizem também que são as que mais
Morrem, claro, também morre quem atira, já diria o Marcelo D2. Então, para mim, usar o argumento que nós temos a polícia que mais morre, bom, evidentemente que é ação e reação, porque está ali, né, como a polícia que mais mata. Mas eu queria remeter vocês a uma cena, né, isso tem muito a ver com um encontro, né, de operadores de psicólogos. Estava eu e um delegado fazendo uma operação no Morro do Zinco, no Estácio, após a morte da Gabriela. Não sei se vocês lembram da morte dessa menina que pegou o metrô, pela primeira vez ia sair de casa para encontrar a mãe na Praça Sans Pena, e no metrô da São Francisco Xavier, durante uma troca de tiros. Isso foi em 2003. Uma troca de tiros que teve numa tentativa de assalto, que os assaltantes bateram de frente com um policial. A menina sofreu um disparo e morreu. Aí teve toda a campanha, a Gabriela Sou da Paz, porque ela tinha uma foto dela fazendo o símbolo da paz, e aquilo virou camiseta, movimento e tal. E os assaltantes do metrô, que geraram a troca de tiros no qual resultou a morte da Gabriela, a gente tinha informação que eles eram do Morro do Zinco. E eu fui, como delegado da 19ª da Tijuca, fazer uma operação com a CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais, que é tipo o BOP da Polícia Civil. E quem já estava na CORE lá era um delegado que era do meu concurso, meu camarada, que a gente tinha saído já para zoar, assim que a gente passou no concurso, era um camarada. E só que ele estava indo para um caminho e eu para outro, né, dentro dessa estrutura policial. Né? Eu já estava crescendo no campo crítico daquilo. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ou seja, quando a gente estava dentro do Morro do Zinco, nós vimos uma vala negra passando dentro de uma casa. Eu nunca tinha visto isso, porque quando a gente vai na favela, de repente a gente vai nas ruas principais. E nas ruas principais você não vê a vala negra ali a céu aberto, mas quando você vai batendo as vielas, as ruelas da favela, você vê, né, a favela na sua dimensão mesmo, da falta de saneamento, daquilo tudo que a gente ouve falar, mas quando vê, é outra história. Né? Tinha uma menina descalça, uma garotinha de 6 anos, correndo, e a vala negra entrando dentro do barraco. Eu olhei para ele, para o delegado, e falei assim, pô, viver aqui não é fácil. Aí ele olhou para mim e falou assim, se eu morasse aqui, eu ia querer ser o chefe do tráfico de drogas. Aquilo me assustou, porque imediatamente eu falei para ele, pô, por que você tem tanta bronca deles então? Tipo, se você está confessando para mim que se você vivesse dentro desse espaço, você ia querer ser o chefe de tráfico, como é que tu justifica essa bronca que você tem do traficante? Ele virou para mim e falou o seguinte, nunca mais esqueci isso. Zafir, ele me sacaneava, me chamava de Orlando Zafir. Né? Zafir, a questão é estar na guerra. O lado é detalhe. Então, naquele momento eu percebi que tinha uma coisa que já foi falada aí de gozo, tinha toda uma subjetividade nessa violência que o Freud dialoga com Einstein, né? Porque o Einstein, quando a Liga das Nações propõe que intelectuais discutissem o fenômeno da violência, né, eles propõem o diálogo do Einstein. O Einstein quer escrever para Freud, e o Einstein pergunta a Freud o seguinte, olha, eu não tenho condição de falar sobre violência porque eu sou um cientista físico. Você que trabalha com as questões da subjetividade tem mais condições. E a resposta de Freud para Einstein é um livro, né? O Porquê da Guerra ficou um texto maravilhoso. E naquele momento estava todo mundo preocupado, a Liga das Nações foi depois da Primeira Guerra, porque na Primeira Guerra Mundial as pessoas se depararam com uma violência do Estado-nação, da civilização, né? Que não foi por menos que o Walter Benjamin já começou a dar uma elaborada, e uma das teses dele é que não houve um monumento da cultura que não tenha sido um monumento da barbárie. Isso tudo, para mim, principalmente esse momento e esses autores, Hannah Arendt, Walter Benjamin, o Freud nesse diálogo, eram para mim importantes para tentar entender o objeto do meu estudo. Porque qual era o objeto do meu estudo no doutorado? A questão toda era o seguinte, a polícia mata muito, nós já sabemos. Mas o que pouco se fala é que essa matança ela ganha uma formatação jurídica. Ela é um documento da cultura que se transforma num documento da barbárie. Porque, repara,
toda vez que um policial mata alguém, estando em ação, é instaurado um inquérito policial. É uma forma jurídica. Esse inquérito policial é levado ao conhecimento de operadores do direito, promotores de justiça, que estão lá, não estão na favela, estão no seu gabinete, no Tribunal de Justiça, com ar-condicionado marcando 19 graus, com seu perfume Kenzo, seu terninho, o seu ambiente civilizatório, e eles vão dar, né, na linguagem, que já foi muito falada aqui, pelo menos no período que eu participei aqui, ouvindo os palestrantes anteriores, a linguagem é uma questão importante. Como é que a linguagem vai, na forma jurídica, legitimar essa matança não como algo fora da lei, mas como algo dentro da lei? Ou seja, o meu objetivo na tese de doutorado era mostrar que essa matança, né, aquela que promoveram no Jacarezinho, né, Polícia Civil, hein? Não é Polícia Militar, não, de 27 mortos e um policial morto, não, 28, 27 a 1, né? Que isso tudo não está fora do processo civilizatório. Assim como o Holocausto não estava fora do processo civilizatório, né? Isso tudo, aliás, no Holocausto não seria possível, segundo alguns autores, fora do processo civilizatório. Porque ele traz elementos que são civilizatórios, de pureza, elementos higienistas, né? Que estão ali presentes como estão na fala, na escrita, né? Mas na linguagem que os promotores de justiça legitimam a matança. Eu fui estudar os pedidos de arquivamento feitos pelo Ministério Público das investigações, porque eu descobri que esses inquéritos instaurados para verificar a legalidade da ação policial letal, eles são arquivados em menos de 5 anos. Mais de 95% são arquivados em menos de 5 anos. Significa que o Estado brasileiro está dizendo que essa violência a partir de ações policiais é uma violência conforme a lei. Então, era isso que eu queria trazer de contribuição no meu estudo. E eu fui ler os pedidos de arquivamento. E é interessante porque, do ponto de vista do direito, só existe uma forma de você legitimar uma ação letal, não só de um policial, como de qualquer pessoa, que é a legítima defesa. Ou seja, o policial só estaria autorizado a matar alguém se ele comprovasse que estava em legítima defesa própria ou de terceiro. Mas isso também acontece para qualquer um de nós. Ocorre que no pedido de arquivamento nenhum elemento de legítima defesa é comprovado. O que se coloca a legitimar, né, as ações letais são a condição do morto. O que se investiga não é como a polícia atuou, o que se investiga é quem era o morto. Eu tive certeza disso porque enquanto eu estava finalizando a minha tese de doutorado, eu fiquei de frente, né, na investigação do caso Amarildo, que foi a última grande investigação da qual eu participei. Bom, na Rocinha, um morador desaparece e imagens mostram que ele tinha sido colocado na viatura da PM antes de desaparecer. Bom, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para iniciar a investigação a partir do que aconteceu com ele na polícia. Pô. Mas aí começa a vir um outro discurso. Não, quem matou Amarildo foi o tráfico. Bom, como quem matou Amarildo foi o tráfico se ele foi colocado dentro da viatura da PM? Não, Amarildo era traficante. E tudo que todos queriam saber não era o que a polícia fez com Amarildo, o que todo mundo queria saber era quem era Amarildo. Pet Lucchesi, do Globo, me ligou depois de 3 meses, já 2 meses do desaparecimento do Amarildo, quando a Globo resolveu entrar no caso, e me fez a primeira pergunta assim: doutor Zacconi, qual é a possibilidade de Amarildo ter sido morto pelo tráfico? Primeira pergunta. Aí eu falei assim para ele: Lucchesi, a mesma possibilidade de ele ter ficado puto naquele dia, ter saído da sede da UPP, ter ido no vão central da ponte Rio-Niterói e se jogado de cabeça. Aí ela falou: pô, doutor, eu estou falando sério. Eu falei: eu também. Porque aquilo para mim já era um limite, né, do que se poderia esperar de uma imprensa, né, na verificação de um caso de repercussão internacional, como foi o caso do Amarildo, né? Mas o que me mostrava ali, eu já estava estudando no doutorado, é que o valor da vida, dentro do processo civilizatório, ele continua dentro de um marco que o Agamben, Jorge Agamben, filósofo, vai dizer, que está na origem da própria existência do poder político.
né? Soberano e vida nua. Ou seja, que no processo civilizatório nós ainda temos pessoas sem valor de vida e que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão não transformou essa realidade e não vai transformar, porque ela já começa com um paradoxo. Ela vai dizer que o homem nasce com direitos políticos, mas que ele só realiza esses direitos políticos dentro do Estado-nação. Então, a declaração é do homem e do cidadão. E a Hannah Arendt vai se debruçar com os apátridas, que foram os primeiros, né, que foram colocados em campos de concentração na Europa. Os campos de concentração na Europa não começam com os judeus. Os campos de concentração na Europa começam com os apátridas. E o Agamben vai mostrar, assim como a Hannah Arendt já tinha observado, que essas pessoas que não estavam sob uma proteção de um estatuto jurídico, eles são colocados na condição de uma vida nua, né? Essa vida nua, ela parece que persiste na história do homem e confunde, no que diz respeito ao tema da violência, né, a civilização e a barbárie o tempo inteiro, né? Bom, eu queria trazer a contribuição de um texto que o Joel Birman, que é psiquiatra, né, psicanalista também, acho que ele é psiquiatra e psicanalista, né? Mas ele é um dos autores que mais tenta dialogar nesse campo da violência com a crítica ao direito e tudo. Mas esse texto que eu vou trazer aqui não está num artigo que eu até sugeri, acho que eu mandei para o Carlos, né? Não foi? Que é um artigo que eu sugiro a todos vocês, a biopolítica na genealogia da psicanálise, da salvação à cura, né? Joel Birman, né? Mas essa passagem, né, que nós vamos fazer no campo do salvacionismo, né, ele vai ter os discursos médicos e jurídicos, né, que vão fazer a passagem do discurso religioso para o discurso civilizatório da salvação, né? É interessante porque a cura como pena e a pena como cura, que é um texto também muito interessante do Nilo Batista, ele vai mostrar como é que esses campos vão sendo colocados na história. Por exemplo, na Inquisição, né, nós tivemos a pena como cura. Porque antes das bruxas serem jogadas à fogueira, elas tinham que confessar, mas mesmo depois de confessando, elas eram jogadas na fogueira. Por quê? Porque se elas confessassem, elas poderiam ser recebidas no reino de Deus. Então, ali, a pena curava. Mas depois, no século XIX, com Lombroso, né, nós tivemos a cura como pena, que está aí até hoje, esses modelos, né, de internação compulsória, né, de essas clínicas de recuperação de drogadictos, né, principalmente agora com as igrejas, né, entrando nesse universo, né? Então, a cura como pena, a pena como cura, o Joel Birman vai tratar essa questão. Mas eu peguei um artigo que o professor Nilo Batista me sugeriu, que ele foi publicado em 1920, sob o título Autorização do Aniquilamento da Vida Indigna de Ser Vivida. Isso é uma tradução do título em alemão. Mas como eu não falo alemão, eu prefiro ir direto, né, na tradução. Autorização do Aniquilamento da Vida Indigna de Ser Vivida. Esse texto foi escrito através de dois autores, Alfred Rush, professor de medicina, né, e Carl Binding, jurista, especialista em direito penal. A isso o professor Nilo Batista chama de encontro macabro, né? É o encontro macabro entre o saber jurídico e o saber médico. E eu coloco uma análise desse texto num subtítulo, né, que é A Barbárie Civilizatória da Tanatopolítica, né? Então, eu acho que vou fazer uma leitura aqui rápida, porque aqui vão aparecer elementos que a gente pode provocar o debate, né, e tentando me ater ao que foi proposto aí por vocês, né, da segregações, corpos e invasões, agora não mais bárbaras, civilizatórias, né? Vamos lá, o que chama atenção
é que a vida encontra o seu valor e desvalor na modernidade a partir de uma construção jurídica. Olha só que interessante. Quando é que começa a vida e quando é que a vida cessa? Quem pode me responder? Uma pergunta básica para o tema que nós estamos tratando. Quando é que começa a vida e quando é que a vida termina? Alguém pode me ajudar? Carlos Eduardo. Vamos lá. Helena. Olha só, eu de manhã fiz uma apresentação que eu trouxe um caso escrito... Tem um filósofo chamado Alain Finkielkraut, que é A Humanidade Perdida, que ele cita um oficial italiano na Primeira Guerra Mundial, Emílio Lassu, que ele está numa trincheira sendo bombardeado, e de noite ele tem um ataque e ele sai sozinho para ver quem é que estava atacando para ele, onde é que estava o canhão, para ele destruir, porque ele não aguentava mais ser atacado, ele e as forças dele. E ele tentam prender ele, segurar, mas ele sai como um batedor e descobre os austríacos do outro lado da montanha, onde é que estavam. E, determinado a matá-los, quando ele os vê, ele vê que eles estão tomando café, tomando sopa, né, como eles. Ele depõe a arma, né, volta e não consegue matar. Né? Por quê? Porque ali não eram mais soldados, eram seres humanos. Então, eu acho que esse é um limite aonde começa a vida e onde... quer dizer, esse limiar entre morte e vida... Né? E ele vai escrever uma carta muito bonita para o general dele, e o general vai conceder que ele volte para casa. Há uma humanização dentro dessa desumanização que é a guerra. Né? Bonito. Lindo, mas essa é bonito. E essa questão que eu trouxe é porque... questão do modelo civilizatório, quem diz onde a vida começa e onde a vida termina é o direito. Por exemplo, pílula do dia seguinte é crime de aborto? Pílula do dia seguinte não é crime de aborto. Você pode comprar na farmácia e tomar, mulher. Já tem fecundação, né? Mas por que não é crime de aborto? Porque o direito determina que a vida começa com a nidação. A nidação é quando o óvulo fecundado, o embrião, adere à parede uterina. Não havendo esse momento de adesão do óvulo fecundado à parede uterina, você pode usar qualquer instrumento que evite a progressão da vida. Porque se considera que a vida só está sob tutela. Olha que interessante. O cara pode ser religioso, pode ser o que for, mas ele vai ter que aceitar que dentro do ordenamento jurídico a vida só encontra tutela jurídica a partir da nidação. Por isso que a pílula do dia seguinte não é crime de aborto. E o momento da morte? Outro dia, no meu último plantão, me ligaram do Getúlio Vargas pedindo para regularizar o nome de uma pessoa que estava com morte cerebral por conta de doação de órgãos. Quem diz o momento da morte é a lei que regula a doação de órgãos. Vai dizer que a morte se dá com a parada da atividade encefálica. Nós estamos falando do saber médico, né? Civilizatório. Né? Ou seja, quem vai dizer onde a vida começa a ser tutelada e quando cessa a tutela da vida, inclusive você autorizando, né, a doação do órgão da pessoa, né, é o direito. Isso é interessante. Por isso que esse encontro é macabro. E eu vou continuar lendo aqui para vocês entenderem a dimensão desse encontro macabro. Um dos escritos mais horripilantes do direito penal, publicado em 1920, Autorização do Aniquilamento da Vida Indigna de Ser Vivida, de Carl Bindi, um especialista em direito penal, e Alfred Rush, professor de medicina, nos revela um pouco da essência dos inúmeros encontros entre os saberes jurídico penal e médico, na formação de uma inconclusa novela de terror. Ao propor incluir a eutanásia no marco dos homicídios autorizados, o paradigma que nós vamos ver nesse artigo é a eutanásia. Os referidos autores consideram a existência de vidas sem valor de vida a partir da ideia de que existem vidas humanas cujo caráter de bem jurídico foi tão reduzido que sua manutenção perde todo o valor para os seus titulares e para a sociedade.
eles estavam escrevendo um texto com muito boa intenção. Não criminalizar a eutanásia, o ato onde se desligam os equipamentos para minimizar o sofrimento, né? Não só do paciente, da família, de uma vida que não pode prosperar. Esse é o argumento que eles vão utilizar. A indignidade da vida ocorre no instante em que se define que a causa segura da morte encontra-se previamente estabelecida. E a decisão de morte na eutanásia não é mais um ato de homicídio, em sentido jurídico, mas tão somente uma variação da causa da morte, instalada irremediavelmente e inevitável. A biopolítica encontra no direito a definição do valor de vida no marco salvacionista, uma vez que os autores consideram a eutanásia um ato de cura. Eles consideram a eutanásia um ato de cura, pois fazer desaparecer, eu fico arrepiado quando eu leio essa parte, pois fazer desaparecer um tormento é também parte da tarefa de curar. Vamos de novo. Pois fazer desaparecer um tormento é parte da tarefa de curar. Esse marco salvacionista, dentro, né, dessa invasão dos corpos, né, na civilização, é que vai construir, né, essas coisas terríveis que eu estudei no doutorado, na legitimação dessa produção imensa de cadáveres em nosso país e principalmente na nossa cidade. Vamos lá. Está em espanhol, mas eu vou traduzir. De modo algum, isso aqui é entre aspas, tá? Eu estou citando o texto direto. De modo algum, é possível pôr em dúvida que existem seres humanos viventes cuja morte significaria para eles mesmos uma salvação. Puta merda. Isso aqui, o Nilo Batista, eu vou te falar, eu reverencio ele, porque ele sabe aonde está a questão, né? E para a sociedade, e para o Estado especialmente, né, a liberação de um peso, assim, de uma carga. Né? Então, para o Estado e para a sociedade, nós estamos nos livrando de uma carga. E para as pessoas, né, a cura nos significando, né, para elas a salvação. Né? Diz que a manutenção da produção, né, dessas vidas seria somente uma espécie de altruísmo. Ou seja, manter uma vida que não pode prosperar é só altruísmo. Existindo, né, vidas cuja tenha desaparecido todo o interesse na sua conservação, a ordem jurídica terá que enfrentar uma pergunta fatal. Está chamada a defender ativamente, né, a sua existência social, ou seria melhor, em determinadas condições, autorizar a sua aniquilação? É interessante porque tem um jurista argentino, Eugênio Raul Zaffaroni, que eles publicam esse livro em espanhol, porque traduzem do alemão, esse artigo, e ele faz uma introdução ao artigo, que é quase do tamanho do artigo, a introdução. E tem uma coisa que é interessante lá, que me chamou a atenção, tenho muito cuidado com isso, porque ele diz o seguinte: quando nós produzimos um conhecimento, uma tese, temos que tomar muito cuidado, porque às vezes com as melhores boas intenções, nós podemos produzir resultados catastróficos. Esse artigo, escrito em 1920, ele vai ser pego por Hitler, pela Alemanha nazista, e vai fundamentar todo o projeto de eugenia, né, da Alemanha nazista. Vidas sem valor de vida. Não sei se vocês sabem, acredito que saibam, os primeiros campos as primeiras câmaras de gás na Alemanha não foram para judeus. As primeiras câmaras de gás na Alemanha foram para alemães anormais. Né? Deficiência auditiva, câmara de gás. Né? Síndrome de Down, câmara de gás. Né? E tudo fundamentado nessas vidas que não merecem a proteção do direito. Olha só, isso é feito através, né, desse encontro macabro, né, médico-jurídico. Né? E isso eu pude entender como que essa letalidade, né, nas ações policiais do Rio de Janeiro, elas transformam, né, isso
como algo que se contempla dentro do Estado de Direito, dentro do seu próprio jogo civilizatório, sem causar nenhuma indignação. Orlando. Principalmente, não, desculpa, Carlos, só para terminar isso, principalmente quando você constrói o inimigo. Por exemplo, só para fechar isso aqui, eu voltei para o Lázaro, Goiás. Estão ligados no Lázaro? A polícia executou Lázaro e foi recebida na rua com euforia. Qual de nós, aqui presentes, iríamos nas redes sociais ou às ruas defender o Lázaro? O Eco, o miliciano aqui do Rio de Janeiro, tomou um tiro, foi socorrido na viatura da polícia e tomou o segundo tiro dentro da viatura. Disseram que ele tentou, com um tiro no peito, pegar um fuzil de um policial, tinham 6 lá dentro, e aí deram o segundo tiro nele. Pô, sabe, essas execuções, né, elas acontecem de uma forma naturalizada e com, né, a nossa cultura admitindo a existência de pessoas que merecem e pessoas que não merecem viver. Né? Daqueles que têm dignidade, né, na sua humanidade, daqueles que são indignos de vida. Né? E essa questão, ela cresce como uma metástase, a ponto de que hoje, na favela, qualquer pessoa que é morta numa ação policial, ela tenha que provar que ela merece viver. As mães das vítimas de violência policial no Rio de Janeiro passam por essa situação vexaminosa. Meu filho não era bandido. Mas onde está escrito que a polícia pode executar bandido? E por que o familiar, a mãe da vítima da violência policial, que tem que provar que o filho não é bandido para que ele tenha proteção jurídica em relação a essa violência? São essas questões que eu queria dialogar com vocês. Então, retorno aí para o Carlos, né, só para fechar esse raciocínio. Eu queria comentar aqui. Desculpa te interromper. Não, Carlos, que isso, era só para fechar. Mas é porque você estava falando uma coisa e me veio outra na cabeça. Só um instantinho, Rita, depois eu passo a palavra aí. Então, tem uma frase, essas frases assim que colam na gente e não saem mais, né? Tem uma frase que me ficou quando eu li, que é a seguinte: quando o pai, como pai, anda demissionário de sua função e distante de sua casa, é necessário que o Estado intervenha para garantir a família e os jovens. Quem falou essa frase, que é bonita, né, aparentemente, foi Adolf Hitler em Mein Kampf. Eu só vou completar a frase para vocês verem que a frase, né, faz sentido. Como o pai anda demissionário de sua função, é necessário que o Estado intervenha para tomar conta da juventude socialista. Agora dá para ver que é do Hitler, né? E ele escreve, esse livro me caiu nas mãos há mais de 20 anos atrás. Eu não sei como consegui, porque depois ele ficou proibido. É o Mein Kampf, que minha luta. Tem publicação, tem tradução em português, tá? De novo, eu tenho há muitos anos atrás. Mas ele teve proibido. Né? Depois de 50 anos, aí tem a questão se ele poderia ser publicado de novo ou não, mas ele foi publicado. E lá ele diz a quem condenar, né? Quer dizer, que primeiro eram os idiotas, os negros macacos, está escrito assim, né? E depois ele acrescenta, então, como o Jacone falou, os judeus. Né? Mas de início não estava. Né? Já começou 7 de setembro? Você já comprou o seu fuzil hoje? Começou cedo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Carlos. Deixa eu falar. A Rita está na frente lá, Gláucia, depois vai você. Então, Orlando, você estava falando, você se referiu muito ao diálogo do Freud com Einstein, e aí eu queria trazer 2 lembranças aqui que me ocorreram. O Freud fala uma coisa que eu acho bem interessante, quando ele diz o seguinte, que o comum, já que a guerra é inevitável, o comum é a discórdia.
Se o comum é a discórdia, por que a paz? E ele deixa essa questão enigmaticamente aberta, né? No final do texto, ele se pergunta, bom, tudo bem, se a guerra é inevitável, então como fazer a paz? E aí me ocorreu também uma coisa que o Lacan fala, que eu acho também bem interessante, que tem a ver com esses elementos higienistas que você trouxe, né? Com essa ordem de cura, de limpeza, que vai se miscuindo na civilização, né? E muitas vezes nomeadamente como barbárie, né? Mas o que é bárbaro são essas injunções de pureza e de limpeza. Mas o Lacan, esperto que era, ele coloca, ele compara a civilização com o esgoto. Né? Ele chega a comparar com uma cloaca. Então, quer dizer, o que me ocorreu é o seguinte: talvez a gente pudesse pensar tanto a barbárie como a civilização um pouco na linha do Losurdo, do Domênico Losurdo, não tanto como essa coisa binária, né? O que é barbárie e o que é civilização, mas como uma estrutura topológica, né? Um Perfeito. contendo o outro. Perfeito. Então, assim, entre a barbárie e a civilização não são dois pares opostos binários. A barbárie está contida na civilização e vice-versa. A prova disso são os significantes higienistas que estão aí, até no significante lava-jato. Não tem significante mais higienista do que isso. É o que limpa, né? O que elimina. E como você lembrou bem, realmente os campos de gás, eles entraram na Alemanha para eliminar os que estavam fora do padrão. Depois é que foram utilizados para os judeus, né? Então, eu queria colocar isso para a gente pensar realmente a barbárie e a civilização fora da lógica do binário. Ótimo. É isso mesmo, concordo. Muito bom. Gláucia. Olá, boa noite. Conheço o Zacconi, sou uma fã do seu trabalho, sei que você tem uma militância séria dentro do que você acredita, né? Aproveitando aí a esteira da Rita, Freud já diz lá que o bárbaro e o civilizado, eles convivem dentro de cada um de nós. Então, fica claro para mim que essa violência que a gente tanto vê no outro, na verdade, essa violência está dentro de nós também. Somos violentos, apenas os diques da civilização tentam dar conta de toda essa nossa agressividade, né? Por bens incríveis como a educação, a religião, os bens culturais. Então, coisa que a grande parte da nossa sociedade não tem acesso. Eu também tive a oportunidade de trabalhar em comunidades e eu sei o que é ver uma família com 8 pessoas convivendo num barraco onde passa o esgoto dentro. Isso é uma realidade que quem está aqui embaixo não sabe, né? Mas a minha pergunta para você é porque eu já ouvi você falar em outros momentos, né, que não se deveria punir o policial, né? Porque isso é um problema estrutural, que a punição policial não seria o suficiente. E eu gostaria que você comentasse sobre isso. Legal. Orlando, só um minuto. Sim, claro. A Helena Cosma também, eu acho que tem uma questão. Ela está em Angola, nos prestigiando aqui. Helena, por favor, de repente, junta 2 perguntas e aí você responde. Tá Helena, ótimo. por favor. Helena, liga o seu microfone para você poder falar. Helena, você me ouve? Ela está com o microfone desligado. Você tem que ligar o microfone. Você tem que ligar o microfone. Habilitar o microfone. Vê onde está o microfonezinho aí fechado e dá uma clicada. Tem um desenho embaixo. No seu notebook, você deve clicar aí o microfone.
Eu não sei se o coordenador... De repente, quem está administrando pode abrir o microfone dela. Acho que sim, talvez. Eu estou tentando, mas algo curioso está impedindo. Eu não consigo ligar o microfone dela. A Helena fez uma tese de doutorado há 13 anos atrás. Eu estive na banca dela, em teoria psicanalítica. Maravilha. Talvez, se ela não conseguir habilitar o microfone, ela pode escrever a pergunta. Helena, isso. Escreve, por favor. A Suzy Souza também quer fazer uma pergunta. A gente reúne 2, 3 perguntas e o Orlando responde. Pode ser? Suzy, por favor. Não é, não. Ela colocou aqui, Carlos, e Helena. A minha pergunta é o que consegue encaminhar de soluções para esse problema. Se eu puder fazer uma pergunta... Claro. Então, eu vou pegar um gancho da Gláucia. É o seguinte, eu trabalho há 17 anos, sou gestora de uma instituição muito grande em Natal, dentro de uma comunidade de extrema pobreza e das mais perigosas de Natal, certo? O cotidiano dessa questão da naturalização da morte, da violência, é muito. Eu vou só concluir a pergunta, porque a Gláucia perguntou em relação à sua observação, Dia, por que não punir os policiais, né? Eu vou te falar das abordagens trágicas que eles fazem com as mulheres da comunidade. Quando você entra na comunidade, você atravessa a linha do trem, que é uma das vias mais históricas da comunidade, é toda perpetuada e tudo. Ele, com aquele fuzil enorme, muitos policiais que praticamente eu escuto tiros todos os dias, fogos todos os dias. O policial perguntou a uma mulher que estava saindo para trabalhar com seu crachá, e ele diz assim: a mulher está indo para onde? Aí ela mostrou o crachá que ia trabalhar, ele disse: a mulher de bandido trabalha agora? Ela disse: eu não sou mulher de bandido. Eu vou trabalhar para dar de comida a meus filhos, a alimentação, a minha cidadania, né? Então, ela respondeu a ele sobre isso. Então, realmente deixa uma tristeza muito grande com essa desumanização. Bom, poderia contar uma longa de 17 anos, é muita coisa, né? Imagino. Não, sim. Bom, vamos lá. Eu posso ir, Carlos? Vai. Vamos lá. Então, primeiro, em relação à questão que foi colocada dessa imbricação, né, da barbárie com a civilização, é interessantíssimo, né, porque alguns autores, né, e eu queria ter tido a oportunidade até de terminar, talvez, a leitura, mas, né, o Bauman, por exemplo, né, ele vai colocar uma observação muito interessante nessa vinculação de barbárie e civilização da seguinte forma. Ele vai dizer que o que de fato aconteceu no curso do processo civilizador foi a reutilização da violência e a redistribuição do acesso à violência. Como tantas outras coisas que fomos treinados a abominar e detestar, a violência foi retirada da vista, não da existência. Isso é importantíssimo. Tornou-se invisível. Quer dizer, do confortável ponto de vista da experiência pessoal, estritamente circunscrita e privada. Em vez disso, foi encerrada em territórios segregados e isolados, no geral inacessíveis aos membros comuns da sociedade, ou expulsa para áreas de sombra crepusculares, fora dos limites para uma larga maioria. A maioria é que conta.
ou então exportada para lugares distantes, em geral sem maior interesse para a vida e os negócios dos seres humanos civilizados. Sempre se pode cancelar reservas para os feriados. Ou seja, essa coisa de como a violência é percebida, né? Porque, repare, essas ações policiais, e aí já entrando na questão da Glaucia e da Varela... Andréia, desculpa, que eu estou... André Varela. André Varela, da Glaucia e da Andréia, é muito interessante, porque, repara, o Estado brasileiro não vê essas ações letais perpetradas pela polícia como violência. Isso não é sentido pelos meios de comunicação como violência. Pelo contrário, esses programas jornalísticos policiais, eles, inclusive, incentivam o uso dessa forma letal pela polícia para cima deles. Vamos cancelar CPF, mais um CPF cancelado, né? Setores da sociedade batem palma para isso, porque não veem sequer isso como ato de violência. Então, a violência também é uma construção social, que ela vai ser sentida, né, a partir da construção de quem é a vítima. E se você construir que a vítima da violência, ou seja, o alvo da violência, que aí não é mais vítima, é um inimigo, e aí a construção do inimigo aparece como algo importante dentro dessa jogada que o Bauman observou, né, a violência desaparece de vista. Né? Aí já não é mais violência, aí já sabe como é que se chama o título que se dá a uma ação em que um policial mata alguém no Rio de Janeiro hoje? Qual é? Morte provocada por intervenção de agente do Estado. Chamava auto de resistência. Aí mudaram o nome do auto de resistência, botaram homicídio provocado por agente policial. Aí não, homicídio não. Bota morte. É quase um fenômeno natural, porque se você nomeia uma ação em que a polícia dá tiro de fuzil em alguém como morte, você está naturalizando aquele ato, né? Então, essa leitura, né, a forma como se dá essa leitura da violência, faz essa imbricação que, né, foi colocada aí muito bem da barbárie e da civilização. Nomear é naturalizar. Você Exatamente. É natural de onde? Estado do Rio de Janeiro. Você é natural de onde? Né? Você nomeia, você naturaliza. O Zacconi ainda tem um outro aspecto que eu acho, assim, na minha modesta opinião, que é fundamental para a criminologia, que é um toque que o Freud dá num texto onde ele comenta que a culpa é anterior ao crime. Sim. Eu acho que isso é assim, você já nasce culpado. Então, cometer um crime, de certa maneira, é absolutamente aliviante, porque aí ele tem do que ser culpado. Uhum. É porque a lei é anterior ao sujeito, né? Isso aí é uma dica. Olha, tem um MC, eu adoro funk proibidão. Tem um MC, que é o MC Orelha, que ele fala o seguinte: porque nós não somos contra a lei, porque a lei quem faz é nós. Porra, olha só, isso é uma tese de doutorado. Nós não somos contra a lei, porque a lei quem faz é nós. É mais ou menos nessa perspectiva, né, freudiana. Mas, em suma, na questão que a Glaucia trouxe, né, e a André depois também reforçou, eu nunca falei, Glaucia, eu posso ter sido mal entendido, que policiais não devem ser punidos. O que eu falo... Porque não basta só a punição policial. Mas aí é outra fala, né? Uma coisa é você não dizer basta que... a punição policial. Não basta. Isso eu confirmo. Por quê? Então é outra fala. É outra fala. Por isso que eu estou tentando esclarecer isso. Não basta a punição policial. Senão a gente cai na teoria do castigo de novo, né? Vamos para a teoria do castigo de novo. Exatamente. Eu estou dizendo o que eu defendo para todos os outros crimes, que a punição ela não vai perpetrar transformação social, ela não vai restaurar nada. Muito pelo contrário. Ela vai duplicar o problema. Ela é higienista também, Zacconi. Sim, ela é seletiva, exatamente. Então, o que vai acontecer? Se hoje, e nessa discussão civilizatória de que se o morto merecia ou não viver, porque se ele foi identificado como traficante de drogas, se tiver, né, uma folha de antecedentes criminais, o Estado brasileiro vai dizer que ele já morreu tarde. É quase isso que os promotores falam quando pedem o arquivamento do inquérito, né? Tá tudo certo. Mas se por acaso não se conseguir construir
um morto como inimigo matável, os policiais vão em cana. No caso Amarildo, toda a minha participação foi no sentido de não permitir a construção de que Amarildo era traficante, porque ele não era. Né? Mas queriam construí-lo como tal para quê? Para poder justificar sua própria morte. Porque, sendo traficante, ele é quase um homo sacer. Aliás, é um livro interessante de vocês lerem, do George Agamben, o Homo sacer. Ele é um cara insacrificável e que também ninguém responde por homicídio se matar ele. Ele não tem proteção jurídica se for traficante. Não existe no Brasil hoje, né, ninguém que vá defender a vida de um traficante de drogas. É essa que é a questão. Né? Porque ele está despido da tutela jurídica, porque ele é um inimigo matável. Isso já está pré-definido, antes da própria ação policial. Né? Então, repara, o que eu digo é o seguinte, a pena, isso, aliás, eu aprendi com o professor Nilo Batista, ele faz essa fala num filme chamado Cortina de Fumaça, um filme muito legal, um documentário que fala sobre legalização de drogas. Eu dei entrevista nesse filme, eu estava começando meus estudos, né, e a minha formação crítica do direito. E o Nilo Batista diz o seguinte, professor Nilo, a pena nunca foi vetor de transformação social na história. A pena sempre se demonstrou como um vetor de manutenção da ordem, das relações sociais nas suas desigualdades, nas suas... Né? É disso que nós estamos falando. Então, eu não acredito que um modelo punitivo ele pode ser transformador de realidade nenhuma. E da violência policial também não será, como não é na violência de gênero. Depois que você aumentou o encarceramento de homens agressores, e eu não sou contra que homens agressores sejam identificados ou punidos, a violência de gênero aumentou. Porque não existe relação entre castigo, né, e transformação social. O que transforma a vida é a política. A transformação social vem da política. Eu hoje defendo que a instalação de creches nas comunidades pobres tem muito mais força de reduzir a violência de gênero do que a prisão de homens agressores. Por quê? Porque a minha esposa, a Bruna Helena, que está aqui representada, ela trabalhou durante 3 anos quase no setor de violência de gênero da Rocinha, da 11ª DP, que é a delegacia da Rocinha, que foi criada depois do caso Amarildo. E lá ela observou a reincidência vitimológica. Mulheres que voltavam num período para registrar agressões trocando de companheiro. Ou seja, elas tinham sido agredidas por um companheiro e voltavam à delegacia para relatar agressões de um novo companheiro. E ela começou a observar que muitas dessas mulheres viviam em completa dependência econômica dos seus companheiros. Porque com crianças pequenas, e elas narravam isso, elas não tinham condição de disputar um trabalho fora do âmbito do lar. Podia pegar uma roupa para lavar, podia fazer alguma coisa ali, mas elas não podiam ir embora porque senão as crianças não tinham quem cuidar delas. Né? Então, essa situação, principalmente quando a gente está falando de violência de gênero nas classes populares, porque eu não estou dizendo também não estou dizendo que mulher que tem dinheiro pode apanhar, não. Mas eu acho que são realidades distintas, né? São agressões que se dão, né, dentro de estruturas completamente diferentes. Né? E essas que acontecem nas classes populares, na mulher pobre, na mulher favelada, ela tem uma relação com o campo econômico impressionante. Se tivesse uma creche lá, eu conheço policiais, a Janaína Matos, pô, vocês têm que conhecer a Janaína Matos, uma mulher negra, né, um cacique de Ramos, da bateria do cacique de Ramos, pô, criou 2 filhos nas creches da prefeitura, estudou na escola técnica, se formou em perita, é policial civil, antifascista. Mas eu estou te falando o seguinte, ela diz para mim, Zacone, eu só conseguia avançar na minha vida porque meus filhos ficavam em creche da prefeitura. Mas ela andava à distância, porque a creche não era do lado da casa dela, não. Ela andava quilômetros para deixar e para buscar o filho na creche. Então, como é importante uma política pública, né, na questão da violência de gênero, mas tudo isso é apagado pelo discurso punitivo. A Lei Maria da Penha vai salvar todas as mulheres da sua violência e vamos punir, porque é uma catarse também. O modelo punitivo é o seguinte, quando aparece na televisão que estão prendendo ou matando traficante, miliciano, a sensação que passa é que a coisa está sob controle, que está sendo resolvida. A prisão é um espetáculo.
É um espetáculo, como tinha na Inquisição aqueles espetáculos todos, que era para dar uma sensação de que as coisas estavam sob controle, sendo resolvidas dentro daquela estrutura social. E eu acho que a prisão de policiais não vai contribuir em nada, mas não só de policiais, de qualquer pessoa em qualquer crime. Agora, é lógico que eu não sou louco de não entender que os modelos punitivos, eles são reflexo das estruturas sociais. A prisão, e o Foucault trabalhou isso no Vigiar e Punir, ele é uma criação do quê? De uma sociedade capitalista, né? Da mesma forma que os castigos corporais existiam, né? Numa estrutura social onde aquilo representava algo. Por exemplo, numa sociedade escravista, qual é a maior punição que existe? Escravidão. Quem falou isso foi o Hans Christian, que foi um dos autores de um livro importante, Punição e Estrutura Social, que foi o que inspirou o Foucault a escrever o Vigiar e Punir. O Foucault leu esse livro, né, Punição e Estrutura Social, para escrever o Vigiar e Punir. Então, o entendimento de que essas tecnologias de punir representam relações de poder que não estão ligadas à transformação de nada no ambiente social, muito pelo contrário. Né? Notadamente, elas se colocam para manter as coisas como elas são. Então, de vez em quando, você pega um bode expiatório, né, e fala assim, pô, o Estado está de olho nesses policiais assassinos. Aí prende 1, 2, 3 para dizer, né, que a coisa não está, né, solta. Mas isso é só um efeito psicológico. Né? Zacone, você não acha... Só uma coisa. Exatamente. Tem o André, a invasão bárbara. O André Luiz tem uma questão, está com a mão levantada. A Maiara está com a mão levantada. E a Helena continuou com a mão levantada. Eu escolhi uma rodada final de perguntas e questões, porque a gente está com o nosso tempo... À vontade, coordena aí, cara. Em cima da hora. Vamos lá, depois eu comento, então. Passa a... O Marco Antônio já chegou na sala, ele já tinha entendido que a conferência dele seria às 17h30. Não, é 18h30. É, 18h30. Mas 18h30. Não vamos passar tanto, mais 10 minutos. Tá bom? E Maiara? Pode ir o André primeiro. Tá. Vai você, quer ir? Não, pode ir, você levantou primeiro, sem problema nenhum. Obrigado, Orlando Zacone, pela sua fala, mexe com muitas questões. E uma delas me chamou, eu achei bem curioso, até porque tenho acompanhado e trabalhando um pouco, né, na questão da música, né, o trabalho dos Racionais, vem pesquisando isso, e, de alguma forma, o que no trabalho deles teve até de influência no que ocorreu com a estátua de Borba Gato, né, do grupo, a gente acompanha isso. E eu acho que isso tudo está ligado, né, a hipótese que eu venho trabalhando é que isso tudo está ligado justamente a toda essa construção do discurso social da qual você falou. Quer dizer, essa fala, né, do MC, né, onde a lei quem faz, nós não somos contra a lei, porque a lei quem faz é nós. Ela MC Orelha, pesquisa ele, é bom, o moleque é bom. Ela se aplica ao social, né, ela se aplica à sociedade como um todo. Nós não somos contra isso, né, contra essa barbárie, ou contra tudo isso, porque, né, esse processo civilizatório de destruição, de morte, né, uma necropolítica, por conta justamente que nós fizemos a lei. Nós estamos com ela, né? E os significantes que são usados que têm a sua importância nisso. Então, assim, quando ele diz, quando traz esse ponto, eu me recordo justamente de um trecho do livro sobre o STF, que são os 11 do STF, talvez você já tenha lido, né? E aonde o quanto a aprovação, né, de uma determinada lei, a avaliação pelos ministros, ela passa por aquilo que tem do movimento social, por aquilo que está sendo dito, né, e não só por uma questão de exibição, mas por uma questão de suportabilidade do país em abarcar esse discurso. Então, a importância dos significantes, né, que vão sendo usados e mantidos, né, como você está pontuando em relação às leis, eu acho que é de um teor fundamental que a gente possa ouvi-los e trabalhar com eles. E quando uma das primeiras frases que você disse, que foi do seu colega,
a questão é estar na guerra, o lado não importa, né? Me fez lembrar de um policial militar, onde ele dizia, né, algo semelhante à vala que passa dentro da casa, onde ele vivia, né? E a questão ali foi de uma escolha do lado, né? Do lado para o qual ele iria buscar uma saída para aquela vala, ou ele seria o chefe do morro, ou ele buscaria uma outra saída. Ele buscou outra saída, né, por questões pulsionais de cada sujeito. Não, isso é interessante, André. Desculpa, só para entender a sua fala. O Latuf, que é cartunista, não sei se vocês conhecem o Latuf. O Latuf fez uma charte que foi uma das mais brilhantes sobre esse tema que a gente está tratando. Ele botou numa esquina um jovem negro com todas as características do tráfico, cordão, fuzil, sem camisa, bermudão, e na outra esquina, o mesmo jovem, gêmeo, né? Fardado como policial militar. Cada um vinha de um lado no encontro, eram irmãos gêmeos. E isso você está abrindo aí a questão que a gente trabalha nos policiais antifascismo, que os policiais não são recrutados em Marte. Os policiais são recrutados na nossa sociedade e são recrutados no mesmo ambiente social dos inimigos que são construídos por ele, porque a escolha acaba sendo essa mesmo, né? Que foi desse papo com o meu delegado, não é com o meu delegado, não, com o meu amigo delegado. Bom, já que a guerra é inevitável, vamos escolher um lado. E alguns escolhem vir para o lado da polícia para não ficar, porque acham mais arriscado, né, ficar, né, do lado do traficante. Então, para não ser traficante, vamos para a polícia, né? Lá eu vou ter... E aí tem todas essas construções que desumanizam tanto traficantes como policiais. Não sei se vocês sabem, mas os policiais se referem a traficantes de drogas, a varejistas das drogas, como gansos. Acho isso uma coisa louca, né? Os gansos. Pô, matou um ganso. Um ganso. E sabe como é que os traficantes se referem aos policiais? Os vermes. Né? Verme. Né? Então você tem de um lado vermes, do outro lado gansos, né? Nessa estrutura, nessa aparato política, que tem interesses estruturais do poder, né? E de manutenção de uma certa ordem, higienista, né? De limpeza, né? Então tomba de um lado como tomba do outro. A guerra às drogas, que eu também sou um fervoroso crítico, né? Ela produz isso, né? Ela elimina, extermina jovens negros de farda e sem farda. Não sei se vocês sabem, quando a gente fala que nós temos a polícia que mais mata, é a que mais mata negro jovem. Porque quando você vê o perfil dos mortos pela polícia, são jovens negros e pobres. E quando você vai ver o recorte dos policiais que estão morrendo, também são jovens negros e pobres. Pô, teve uma pesquisa recente do Ministério da Justiça que foi autorreferendada, os policiais se declaravam na sua cor. 58% dos policiais militares pesquisados no Brasil se declararam negros e pardos. A Marielle, antes de ser executada, ela gravou uma entrevista que está disponível na rede social, dizendo que não existe no Estado brasileiro um local que tenha mais negros que a Polícia Militar. E ela está certa. Olha aí, olha para o Judiciário, olha para o Legislativo, olha para toda a estrutura do Estado. Onde é que tem negro? Na Polícia Militar. Nem na Polícia Civil tem mais negro, porque como os cargos de policiais passaram a ser, né, isso, presente, como os cargos de policial civil passaram a ser de nível superior, você tem um embranquecimento da Polícia Civil. Hoje você chega nas delegacias de polícia, é muito difícil você ver um negro, porque os cargos passaram a ser de nível superior. Mas na PM, que você ainda tem o nível médio como, né, exigência para o acesso, é onde os negros estão na estrutura do Estado. E não é por menos que esses policiais militares são transformados em subcidadãos e são jogados para uma guerra contra pessoas que têm, né, a mesma origem que eles. É pobre, nego pobre matando nego pobre. Essa é a verdade. Né? E essa guerra é uma construção. Né? Vamos lá. É isso. Obrigado. Já entrou bastante no que eu pensava em colocar e perguntar, né? Mas eu gostaria de saber, dentro da tua experiência pessoal, né, como é que foi adotar essa postura mais crítica, mais disruptiva, né, dentro de uma instituição que está tão identificada com esse lugar de que tem essa autoridade para matar, né,
nesse lugar de salvador, de alguma maneira, de que está quase que acima dessa lei, ou, enfim, está realmente validando essa lei higienista aí. Só pegando carona, isso me fez lembrar o Freud, quando começou a carreira dele, pensando, todos os médicos vienenses eram contra ele e achavam ele um louco, né, de pensar contra o establishment. Então, Mayara, na verdade, eu me senti muito mal quando eu comecei a perceber de forma crítica as reais funções do sistema penal, né? Porque você tem as funções declaradas e tem as funções reais. As funções declaradas é que a pena previne delito, né? Nós temos que prender para que ele não volte a cometer, prevenção especial, prevenção geral, retribuição. Tem gente que acha que a pena serve para retribuir um mal com outro mal. Tem teoria legitimadora para tudo. Quando eu comecei a ter contato com as teorias deslegitimadoras da pena, realmente eu me senti mal. Mas teve um professor que eu já citei aqui, o Eugênio Raul Zaffaroni, vale a pena vocês darem uma pesquisada nele também, argentino, que ele tem uma teoria que é chamada teoria agnóstica da pena. Essa teoria me manteve ainda vendo a possibilidade de eu continuar operando nesse sistema dessa forma que eu vou falar para vocês. Ele diz o seguinte: a pena não serve para nada. A pena é exercício de poder. Assim como a guerra. A guerra também é exercício de poder, ela não tem uma finalidade, porque muitos já tentaram criar teorias legitimadoras da guerra. Né? Controle populacional. A guerra não é nada além de exercício de força. Né? Os Estados Unidos não foram no Iraque para acabar com as armas químicas, que nem existiam. Né? Foram lá exercer a sua força. Então, pena e guerra... Sim, meteu o pé. Pena e guerra são coisas que se aproximam nisso. Elas não têm uma legitimidade porque elas são exercício puro de poder. Né? E aí ele diz o seguinte, que nós, operadores do direito, ele também é operador do direito, ele é magistrado, nós devemos atuar no sistema penal como a Cruz Vermelha Internacional. Ele diz o seguinte, a Cruz Vermelha, quando chega na guerra, ela não está querendo perguntar se a guerra serve para alguma coisa, se não serve. A guerra existe. E a pena também existe. Está aí o nosso sistema carcerário com 800 mil presos. Ele existe, concretamente, está ali. Então, como nós devemos operar? A Cruz Vermelha Internacional, quando está na guerra, ela está reduzindo danos. Quem está morto, está morto. Quem está respirando, dá para salvar. Eu me vejo assim na delegacia de polícia. Se eu estou num plantão e me apresentam um flagrante, onde 3 rapazes estão sendo apresentados presos, portando fuzil, drogas, eu não tenho como verificar se aquilo é verdadeiro ou não, porque naquele exato momento eu tenho que decidir se eles estão presos ou não. Nessa situação, eu posso dizer, eles estão mortinhos. Não tem o que fazer. Né? O policial militar tem fé pública, está dizendo que eles foram pegos em algum lugar com fuzil e drogas, né? E eu, na impossibilidade de conseguir aferir, naquele momento, porque eu estou decidindo algo que não é um inquérito, eu estou decidindo se os caras vão ser presos em flagrante ou não. Eu tenho que prender eles em flagrante. Para mim, é como se eu estivesse numa guerra vendo gente morta. Mas se me leva uma ocorrência onde uma senhora tentou furtar um saco de biscoito num supermercado, ou um ovo de Páscoa para levar para a filha na Páscoa, eu posso, como operador do direito, dizer não. Esse caso não é de flagrante, porque o bem jurídico tutelado é insignificante. Eu vou usar um princípio jurídico, que é o princípio da insignificância, e não vou prender aquela pessoa. Maravilha. Outro dia chegou lá, os caras, o cara entrou dentro de um carro que estava com a porta aberta e o dono do carro viu, porque foi em frente à casa do dono do carro. Chamou a polícia, levaram para a delegacia. Chega lá, o dono do carro me diz que o carro dele, o motor está batido. Que ele não teria condição de fazer uma ligação e sair com o carro. Isso no direito chama crime impossível. Porque é a mesma coisa de você tentar matar alguém com uma arma desmuniciada. Você não pode responder por tentativa de homicídio. Quem pega uma arma desmuniciada e sai apertando para matar alguém, isso no direito penal chama crime impossível. Então, mas tem delegados que podem autuar uma pessoa no furto porque tentou, né, furtar, subtrair um saco de biscoito. Tem delegados que podem autuar na tentativa de furto o cara que entrou num carro que não tem nem motor para ligar. Eu não, eu vou salvar porque esses caras estão respirando. Você tá entendendo? Então, acho que dentro dessa teoria agnóstica, eu acho que nós, operadores desse sistema, na nossa atuação, a gente pode fazer reduzir danos. E esse tema da redução de danos
é muito próximo, né, a vocês, né, e eu fico impressionado, isso vai ser para um outro papo, porque nosso tempo já acabou, mas eu acho que uma hora a gente vai ter que juntar o movimento antimanicomial com o movimento antiprisional, porque na minha cabeça não entra como que militantes, né, antimanicomiais são punitivistas, cara. No mínimo, eles não conhecem a história da construção da luta antimanicomial, porque o mesmo modelo de etiquetamento, né, do louco, da loucura, da construção, é o etiquetamento do criminoso e do crime, né? É exatamente isso. Né? É um movimento de exclusão, segregação, é o eugenismo de novo, né? O eugenismo. Né? Só para dar um exemplo disso, eu fui, quando teve as manifestações de 2013 e 2014, as mães de garotos que tinham sido presos nas ruas, nas manifestações, fizeram um evento na UFRJ, na Faculdade de Direito. E eu já estava ali muito próximo, né, apoiando os manifestantes. Pô, Zacconi vai lá falar. Aí cheguei lá, ouvi as mães dizendo, olha, meu filho não é criminoso. Meu filho não é criminoso, meu filho não é criminoso. Quando chegou a minha hora, eu não aguentei. Falei, olha, vocês me desculpem. A partir de agora, o filho de vocês é criminoso. Porque o criminoso é uma construção social. O criminoso não é um dado da natureza. Ninguém é criminoso pelo que faz. Os policiais que matam... Outro dia eu encontrei um que tinha 94 mortes na sua folha corrida. Ele estava trabalhando. Ele é visto como criminoso? Claro que não. Porque ser ou não criminoso não tem relação. Isso quem vai dizer é o construtivismo, né? Isso é construído na linguagem, gente. Né? O Lula hoje não é criminoso, outro dia ele era. Esse é o etiquetamento. Né? Então, é disso que nós temos que tratar. Né? Temos que observar essa realidade, né? Como que a luta antiprisional hoje ela deve se unir à luta antimanicomial. Né? A Gláucia sabe disso, né? Os meus encontros, né, com a saúde mental já vem de muito tempo, e ainda principalmente. Pior, né? Ainda pior nessa no perspectiva caso deles, devido à imputabilidade, né? Uhum, sim. Para eles é isso. Pior. Falamos uma hora dessa, a gente pode marcar um outro encontro para falarmos da questão das drogas. Vamos falar sobre criminalização de drogas, né? Esse tema está quente. Vamos, então, para concluir, eu queria agradecer, Carlos, com a palavra para os agradecimentos finais. O doutor Orlando Zacconi, muito obrigado. Você traz um pouco de esperança para cada um de nós. Obrigado, Carlos. Poxa, obrigado pelo convite. Você areja a vida, alarga a vida. O nosso tema aqui é soletrar a vida e adiar a morte. Você traz isso, você areja a vida, você alarga a vida, você traz esperança mesmo, assim, com a tua fala. Eu me sinto realizado, eu podia acabar aqui e dormir, com uma fala dessa. É verdade. Assim, sabe aquela coisa, se todos fossem iguais a você? Obrigado. Bom, obrigado pelo encontro e fico à disposição aí para outros. Fica aqui o convite para a próxima. Obrigado. Valeu, obrigado. Abraço a todos. Boa noite. Obrigado.